A figura histórica conhecida como Maria I de Inglaterra é uma das personalidades mais fascinantes e inspiradoras de todos os tempos. Seu nascimento em 18 de fevereiro de 1516 marcou um momento singular na história britânica, dentro dos muros majestosos do Palácio de Greenwich, um símbolo de poder e elegância à época. Seu pai não era qualquer nobre. Tratava-se do poderoso Henrique VIII, monarca que reinava sobre a Inglaterra desde 1509, consolidando a dinasticamente brilhante dos Tudor, fundada por seu próprio pai, Henrique VII, após a vitória épica na Batalha de Bosworth Field em 1485, um marco que encerrou décadas de conflitos sangrentos conhecidos como a Guerra das Rosas. Sua mãe, Catarina de Aragão, era nada menos que a filha dos ilustres reis católicos, Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela, cujas uniões transformaram para sempre o destino da Espanha. Maria não foi apenas a primeira criança saudável desse casamento real, mas também um sinal de esperança após anos de perdas dolorosas, com vários abortos espontâneos e natimortos que abalaram o casal. Seu nascimento foi celebrado como um milagre, ainda que na visão de Henrique VIII, um herdeiro masculino fosse o ideal para garantir a estabilidade da coroa. Desde cedo, Maria cresceu sob a sombra de um legado grandioso. Seu avô, Henrique VII, havia unificado a Inglaterra após um período de instabilidade, e seu pai, Henrique VIII, buscava agora consolidar esse poder. Em um mundo onde as alianças políticas eram tão voláteis quanto as estações, a pequena princesa tornou-se peça-chave nas estratégias diplomáticas do reino. Ainda bebê, foi prometida em casamento ao Delfim da França, mas os ventos da política europeia sopraram em outra direção, e aos 6 anos, seu noivado foi transferido para nada menos que Carlos V, o poderoso imperador do Sacro Império Romano-Germânico, uma jogada astuta de Henrique VIII para fortalecer laços com o maior rival da França. A educação de Maria foi tão meticulosa quanto sua criação. Sob a tutela de sua mãe, uma mulher de fibra e inteligência aguçada, inspirada pela própria Isabel, a católica, ela recebeu uma formação impecável, dominava o francês, o espanhol e o latim com a mesma fluência, mergulhava nos ensinamentos da Igreja Católica e desenvolvia um gosto refinado por música e dança. Aos 4 anos, já demonstrava um talento precoce, encantando até mesmo embaixadores estrangeiros com suas habilidades no cravo e em apresentações corteses. Henrique VIII, apesar de seu desejo por um herdeiro homem, não poupava carinho pela filha. Ele a chamava de a pérola do mundo, admirando sua beleza delicada, o tom rosado das faces, os olhos azuis claros, herança direta de seu sangue real. Maria, por sua vez, retribuía essa afeição com devoção, espelhando não apenas os traços físicos do pai, mas também sua paixão pela arte e pela pompa da corte. No entanto, seu destino não seria simples. Enquanto crescia, a Europa assistia a um jogo perigoso de poder entre França e Espanha, com a Inglaterra no centro desse tabuleiro. Cada decisão sobre seu futuro, cada noivado rompido, cada aliança refeita, refletia as manobras de um rei determinado a manter seu reino no topo. Mas Maria, mesmo jovem, já mostrava uma resiliência notável, forjada pelo amor de uma mãe que, como Isabel de Castela, sabia o que significava ser uma rainha em um mundo dominado por homens. Seu lugar na história ainda estava por ser escrito, mas uma coisa era certa: ela não seria apenas mais uma princesa. Maria carregava em si o fogo de seus antepassados, e o mundo logo conheceria sua força. Ela amava dançar, e em 1525, enquanto os salões de Ludlow Castle ecoavam com o som das violas e dos passos graciosos de uma princesa que já se movia como rainha, o mundo ainda não havia percebido que cada giro seu era um prenúncio de revolução. Seu pai, Henrique VIII, continuava ausente, não apenas em corpo, mas em reconhecimento. O homem que moldava impérios com decretos e casamentos parecia cego para o fato de que sua própria filha, carne de sua carne, já governava de fato como princesa de Gales, um título que nas mãos de Maria deixava de ser mera formalidade para se tornar um bastião de poder. Os cronistas da época, sempre cautelosos, deixavam entrelinhas que só os mais atentos decifravam. Ela era a herdeira legítima, a sangue direito, mas Henrique, em sua obsessão por um filho homem, preferia enviá-la a castelos distantes, como se Ludlow fosse um exílio dourado para uma princesa que já deveria estar sentada no trono. Os Welsh Marchers, aqueles senhores de guerra que há séculos sonhavam em dominar o país de Gales, agora se curvavam não a um príncipe distante, mas a uma jovem de olhos penetrantes, que recebia embaixadores em câmaras revestidas de ouro galês e decidia destinos com a mesma firmeza com que sua avó, Isabel de Castela, havia unificado reinos. Era irônico,
ou talvez revelador, que Henrique, o rei que esbanjava fortunas em guerras e palácios, economizasse justamente no que dizia respeito a Maria. Não lhe deu a coroa que lhe pertencia por nascimento, mas lhe ofereceu um reino em miniatura para administrar, como se testasse sua capacidade de reinar sem jamais admitir que ela já o fazia. É apenas uma princesa, murmuravam os cortesãos. Mas em Ludlow, entre petições e decretos, Maria provava que princesas podiam ser tão implacáveis quanto reis. Enquanto isso, na sombra do poder, Henrique tecia seus planos B. Afinal, um monarca que gastava o tesouro inglês como se fosse infinito, e que, no entanto, chorava miséria quando se tratava de reconhecer sua filha, não poderia confiar apenas no destino. Caterine de Aragão, sua rainha, aproximava-se dos 40 anos e o tempo, esse inimigo silencioso, roubava-lhe a fertilidade. Ainda terei um filho, repetia Henrique como um mantra, enquanto seus conselheiros trocavam olhares de ceticismo. Maria, por sua vez, era a garantia viva de que a dinastia Tudor não terminaria em um suspiro. Mas para um rei obcecado por herdeiros homens, até uma princesa brilhante como ela era apenas um plano de contingência, algo a ser usado, nunca celebrado. E então veio Anne Boleyn. Filha de um diplomata astuto e ambicioso, Anne não era apenas mais uma dama da corte. Ela era o furosemide que drenaria a paciência de Henrique, o incêndio que consumiria anos de casamento com Caterine. Enquanto a rainha espanhola ajoelhava-se em oração, pedindo a Deus um milagre, Anne jogava xadrez com o destino. Não serei sua amante, declarou ao rei, com um sorriso que escondia mais cálculo do que paixão. Serei sua rainha, ou nada. E Henrique, o homem que desafiara papas e imperadores, curvou-se diante da única força que jamais conseguirá dominar, o desejo. O divórcio não era apenas uma questão de coração, era uma questão de Estado. E quando Henrique rompeu com Roma, não foi apenas seu casamento que se desfez, mas o próprio tecido da Inglaterra. Maria, a filha legítima, tornou-se bastarda aos olhos da lei, a herdeira indiscutível, uma peça descartável no tabuleiro de seu pai. O livro de Levítico é claro, proclamavam os teólogos a soldo do rei. Um homem não deve tomar a mulher de seu irmão. Convenientemente esqueciam que Henrique havia passado 2 décadas ao lado de Caterine sem jamais questionar a validade daquele casamento, até que Anne cruzou seu caminho. Enquanto a Europa ardia com a Reforma, e Lutero desafiava o Vaticano, Henrique VIII fazia de sua vida privada uma questão de fé pública. E no centro daquele turbilhão estava Maria, não mais a princesa dourada, mas a prova viva de um erro que o rei estava decidido a apagar. Ela não é minha herdeira, decretou, como se palavras pudessem desfazer sangue. Mas em Ludlow, nos corações dos galeses que a chamavam de sua princesa, e nas páginas da história que ainda estavam por ser escritas, Maria já era muito mais do que Henrique ousava admitir. Ela era o eco de uma dinastia que se recusava a terminar. E quando o trono finalmente a chamasse, não seria como uma concessão de seu pai, seria como o destino que sempre lhe pertenceu. Eis que o rei, aquele mesmo que outrora se ajoelhara diante do altar como o mais fervoroso dos católicos, viu-se agora enredado em sua própria teia de ambição e fé. Lembrem-se de que um homem não deve tomar a mulher de seu irmão, ecoavam as escrituras, mas Henrique VIII, com a obstinação de quem já sentirá o peso de um trono sem herdeiro, preferiu ouvir apenas o silvo do vento que lhe sussurrava: você é a lei, você é a igreja. A dor de não ter um filho homem, não qualquer filho, mas um príncipe, um sangue Tudor puro para perpetuar seu legado, corrói o rei como ácido. E assim, com a delicadeza de um lobo que ainda veste pele de cordeiro, ele inicia sua dança com Roma. Cartas são escritas, emissários enviados, argumentos teológicos afiados como adagas. Que pena, majestade, que o Papa Clemente não possa conceder o que Deus já negou, murmurariam os cardeais, enquanto as tropas de Carlos V, sobrinho da rainha Catarina, saqueavam Roma e faziam do Vaticano refém da política. O ironia era cruel. A cidade que deveria julgar o casamento de Henrique estava de joelhos, e seu juiz, o Papa, era prisioneiro do próprio sangue de Catarina. Que bela coincidência, diriam os cínicos. Que sinal dos céus, proclamariam os reformistas. E Henrique, sempre atento aos sinais, especialmente aqueles que lhe convinham, viu ali não um obstáculo, mas uma oportunidade. Se Roma não podia ou não queria libertá-lo, então a Inglaterra o faria. Ano após ano, ele investiria sua alma e seu ouro em uma máquina jurídica, teológica e política sem precedentes. Eruditos foram convocados, textos sagrados dissecados, parlamentares pressionados. Não se tratava mais de um divórcio, era uma revolução disfarçada de necessidade. E quando a paciência se esgotou, quando as palavras já não bastavam, veio o golpe final, a ruptura. Em 1533, com a pena de Thomas Cranmer,
Aquele arcebispo de Canterbury que mais parecia um profeta da nova era do que um clérigo, e o selo de um parlamento submisso, Henrique VIII foi declarado supremo chefe da Igreja da Inglaterra. Não por acaso, mas por desígnio. Não por heresia, mas por salvação do reino. E assim, com um único ato, ele não apenas desfez seu casamento com Catarina, como reescreveu as regras do jogo. Agora, era ele quem decidia o que era pecado, o que era sagrado, o que era verdade. Para Maria, porém, a verdade era outra. Em Ludlow, ela ainda era a princesa de Gales, pelo menos nos corações daqueles que se recusavam a curvar-se à nova ordem. Mas em Londres, onde as paredes do palácio ecoavam os risos de Ana Bolena e os sermões dos reformistas, seu título se desvanecia como fumaça. Volte à corte, minha filha, ordenou Henrique em 1528, com uma gentileza que escondia o aço. É hora de cumprir seus deveres. Deveres? Que deveres restavam a uma filha declarada bastarda, a uma herdeira transformada em peão? O rei sabia muito bem o que estava em jogo. Se Ana lhe desse um filho, e Deus, em sua infinita ironia, parecia disposto a conceder-lhe apenas filhas até então, Maria se tornaria um incômodo. Um lembrete vivo de que Catarina, a rainha depostada, ainda respirava. De que Roma ainda existia. De que o passado não podia ser apagado com um decreto. Então, pouco a pouco, começou a desmontar a vida que ela conhecia. Os servos que usavam suas cores foram afastados. Os brasões com o dragão galês removidos. Seu título, reduzido à Lady Mary, como se seus 17 anos de sangue real pudessem ser apagados com um traço de tinta. E o pior, a separação de sua mãe. Catarina, a rainha que se recusará a curvar-se, que insistir até o fim em que seu casamento com Arthur nunca fora consumado. Sou a verdadeira esposa de Henrique, ungida por Deus. Foi exilada para o campo, onde a umidade e a solidão acelerariam seu declínio. Maria, proibida de vê-la, recebia cartas interceptadas, mensagens rasgadas, conselhos envenenados. Sua mãe é teimosa, filha. Não seja como ela. Mas como não ser, quando a teimosia era tudo o que lhe restava? Os anos que se seguiram foram um purgatório de humilhações. Maria, a jovem que outrora dançara em banquetes como a joia da corte, agora vivia sob vigilância, seus movimentos restritos, suas palavras monitoradas. Seu corpo, outrora saudável, começou a traí-la, febres intermitentes, ciclos irregulares, uma melancolia que se instalava como névoa. É o estresse, diziam os médicos. É a idade, murmuravam as damas. Mas ela sabia, era a dor de ser arrancada de si mesma. Enquanto isso, a Inglaterra mudava. As ideias de Lutero, que Henrique outrora condenara em sua Defesa dos Sete Sacramentos, agora encontravam eco nos salões do poder. Mosteiros eram dissolvidos, terras confiscadas, altares profanados. Os reformistas como Cranmer sorriam, finalmente o rei abria os olhos para a luz da verdade. Os católicos como Maria e Catarina rezavam, que Deus os perdoasse, pois Henrique certamente não o faria. E no meio desse turbilhão, uma pergunta pairava silenciosa e mortal. Se Ana Bolena desse à luz um príncipe, o que restaria para Maria? Uma cela em algum convento esquecido? Um casamento forçado com algum nobre menor, para que seu sangue real não maculasse a nova dinastia? Ou pior, o cadafalso, como tantos que ousaram desafiar a vontade de um rei. Henrique VIII não era homem de meias medidas. E Maria, filha de Catarina de Aragão, também não. Enquanto o parlamento se reunia em fevereiro de 1533, o ar na corte vibrava com uma tensão elétrica. Não eram apenas leis que estavam sendo redigidas, era o destino de um reino sendo selado com tinta e cera. Henrique VIII, finalmente reconhecido como supremo chefe da Igreja da Inglaterra, não se contentaria com meias vitórias. Cada clérigo, cada bispo que se curvasse à sua vontade reforçava o eco de seu poder. Aqueles que resistiam? Bem, a história já começava a registrar seus nomes entre os que polidamente declinaram antes de serem arrastados para fora de seus postos, seus conventos, suas vidas. E no centro desse redemoinho, Ana Bolena já se instalava nos aposentos de Catarina de Aragão. Não como uma usurpadora tímida, mas como rainha de fato, com todo o esplendor e a crueldade que o título exigia. As janelas daqueles cômodos, outrora testemunhas do amor e da devoção de Catarina, agora enquadravam uma mulher que sorria para o futuro, enquanto Maria Tudor, a filha legítima, era empurrada para as sombras. Maria tinha apenas 17 anos, mas carregava nos ombros o peso de uma dinastia e de uma fé. Cada missa proibida que celebrava, cada rosário que escondia nas mangas era um ato de rebeldia silenciosa. E Henrique, que outrora a chamara de pérola do reino, agora via como uma espinha a ser arrancada. Princesa. Não mais.
A partir daquele momento, ela seria apenas Lady Mary, um título que soava como uma bofetada, uma negação de seu sangue, de sua mãe, de Deus. O casamento secreto em Dover, a coroação apressada, a gravidez anunciada com trombetas, tudo era um teatro para encobrir a verdade nua. Se Ana não desse à luz um herdeiro homem, seu trono seria tão frágil quanto o vidro. E quando, em setembro de 1533, Elizabeth nasceu, o silêncio que se seguiu no palácio foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Henrique, o rei que desafiara o Papa, que rasgara a cristandade ao meio, não conseguiu esconder a decepção nos olhos. Uma filha. Outra filha. Maria soube da notícia antes que o tinteiro secasse no decreto que a deserdava. Seu próprio pai, o homem que lhe ensinara a montar a cavalo e a recitar latim, agora a forçava a renunciar ao que lhe era de direito. Assine o juramento de sucessão, ordenaram-lhe. Reconheça Elizabeth como herdeira. Reconheça o casamento de seus pais como nulo. Reconheça que sua mãe nunca foi rainha. Cada palavra era um golpe de adaga. Ela recusou. E então veio a punição. Os criados foram afastados, as joias confiscadas, os aposentos trocados por quartos úmidos em Atielde, onde o vento uivava como um lamento. Anne, triunfante, sugeriu que Maria fosse enviada para servir como dama de companhia da própria Elizabeth, a filha bastarda humilhando a legítima. Mas Henrique, em um raro momento de hesitação, recuou. Talvez porque, no fundo, ainda temesse o fantasma de Catarina. Ou talvez porque, mesmo em sua fúria, não pudesse apagar completamente a memória da menina que um dia fora sua herdeira. Os anos que se seguiram foram uma guerra de atrito. Maria, proibida de ver a mãe, escrevia cartas que jamais chegavam a Kimbolton Castle, onde Catarina definhava, consumida pela doença e pela saudade. Cada missa que Maria celebrava em segredo era um desafio. Cada vez que se ajoelhava para rezar, era uma traição aos olhos do rei. E quando, em janeiro de 1536, Catarina morreu, sozinha, abandonada, mas ainda rainha aos olhos de Deus, Maria soube que sua última âncora se partirá. Henrique, em sua arrogância, imaginava que o tempo dobraria a filha, que a solidão, a humilhação, a pobreza a fariam curvar-se. Mas Maria Tudor não era feita de material que se quebra com facilidade. Enquanto Ana Bolena, cada vez mais desesperada, via seu poder desmoronar como areia entre os dedos, Maria aguardava. Porque um rei pode mudar leis, pode reescrever a história, pode até tentar apagar o passado, mas não pode matar a fé de uma mulher que sabe, no mais profundo do coração, que ela é a verdadeira herdeira, e que Deus no fim julga os reis. Mas a história não se curva à vontade dos homens, e muito menos à impaciência de um rei. Enquanto Henrique VIII celebrava o nascimento de Eduardo, seu tão sonhado herdeiro masculino, Maria Tudor observava da sombra, com os olhos secos e o coração em chamas. Não havia lágrimas para derramar, não mais. A dor já a havia esculpido em algo mais forte que o mármore, uma mulher que aprendeu a esperar, a resistir, a sobreviver. Sim, Jane Seymour lhe dera um irmão, e com ele, um lugar na corte, uma fachada de reconciliação. Mas Maria sabia, o trono não era um presente que se oferecia por bondade. Era um direito que se arrancava com unhas e dentes. E então, a morte veio novamente. Jane, a meiga, a obediente, a que havia dado a Henrique o que nenhuma outra conseguirá, sucumbiu ao preço de seu próprio triunfo. 12 dias de glória como mãe do príncipe, 12 noites de febre e delírio, e o rei, mais uma vez viúvo. Maria, vestida de luto, caminhava atrás do caixão com a postura ereta de quem já enterrou demais. Não chorava por Jane. Chorava pela ironia cruel do destino. A mulher que a substituíra no afeto do pai agora era poeira, e ela, a bastarda deserdada, ainda estava de pé. Enquanto Eduardo, o pequeno príncipe, balbuciava em seus braços de madrugada, Maria sussurrava promessas que só o vento ouvia. Um dia, este reino será nosso. Não pelo sangue de Seymour, não pela graça de Henrique, mas porque Deus não abandona os seus. Os anos que se seguiram foram um jogo de xadrez onde cada peça era uma vida. Cromwell, o arquiteto da ruptura com Roma, caiu como um castelo de cartas quando seu próprio rei o sacrificou. Ana de Cleves passou pela corte como um sopro de vento frio, útil por um instante, descartada no seguinte. Catarina Howard, jovem e tola, dançou até a forca com um sorriso nos lábios, enquanto Henrique, cada vez mais obeso e paranoico, assinava sua sentença de morte entre goles de vinho. E Maria? Maria esperava. Aprenderá a arte da paciência com sua mãe, Catarina de Aragão, que morrera de coração partido, mas com a dignidade intacta. Aprenderá a arte da sobrevivência com os espelhos quebrados de Ana Bolena, cuja cabeça rolara por ter ousado demais. Até que em 1543, um decreto real restaurou seu nome na linha de sucessão.
Não por amor, não por arrependimento, mas porque Henrique, envelhecido e doente, precisava garantir a estabilidade da dinastia. Eduardo, seu herdeiro, era frágil. Elizabeth, a filha de Ana, uma incógnita perigosa. Maria, apesar de tudo, ainda era sangue Tudor. E sangue, quando a alternativa é o caos, sempre vale mais que ódio. Ela voltou para a corte não como uma suplicante, mas como uma princesa. Os cortesãos que antes a evitavam como uma lepra, agora se curvavam em reverências exageradas. Henrique, em seus últimos anos, olhava para ela com uma mistura de respeito e desconfiança. O mesmo olhar que se dá a uma espada afiada guardada na bainha. Você venceu, filha, seus olhos pareciam dizer. Mas lembre-se, este jogo ainda não acabou. E Maria sorria. Não o sorriso doce de outrora, mas algo mais cortante e mais maduro. Porque ela sabia, a coroa não se herda apenas por direito de nascimento. Herda-se por direito de sobrevivência. E nesse quesito, nenhuma outra Tudor poderia rivalizar com ela. Mas a corte não era um jardim de rosas. Era um tabuleiro onde cada peça se movia com cálculo frio, e Maria Tudor havia aprendido a jogar melhor que qualquer um. Enquanto o rei, seu pai, tecia e desmanchava alianças como fios de uma tapeçaria inacabada, ela observava. Observava os sorrisos falsos, as promessas que se dissolviam como açúcar na chuva, os homens que caíam em desgraça tão rápido quanto subiam. E entre todos eles, um nome ecoava como um presságio: Catherine Howard. 17 anos. Uma idade em que Maria já havia conhecido a traição, o exílio e a arte de sobreviver. A nova rainha era um fuinho de seda e risos, uma criatura moldada para agradar, e isso Maria sabia, era o mais perigoso de tudo. Não havia inocência na corte de Henrique VIII, havia apenas estratégia. Quando Catherine entrou nos aposentos reais com seu passo leve e seus olhos brilhantes, Maria viu não uma rival, mas um aviso. Mais uma peça no jogo do rei. Mais uma que quebraria. E quebrou. Porque Henrique, em sua sede insaciável por herdeiros e juventude, não via as rachaduras no sorriso de sua quinta esposa. Não via os olhares trocados nos corredores, os sussurros que se espalhavam como veneno. Maria via. E quando a notícia da traição de Catherine explodiu como um raio em noite clara, ela não se surpreendeu. Apenas cerrou os dedos em torno do rosário que nunca mais largava, não por devoção, mas por hábito, como quem aperta a empunhadura de uma adaga antes do golpe. O rei, agora um leão envelhecido e ferido, rugia em fúria. Cromwell, o arquiteto de tantos de seus casamentos e desastres, já estava morto, sua cabeça rolando no cadafalso como um aviso a todos. Norfolk, o duque, sorria entre as sombras, suas mãos sujas de sangue e ambição. E Maria? Maria esperava. Porque a corte era um ciclo eterno. Hoje a queda de uma, amanhã a ascensão de outra. Então veio o dia em que Henrique, com a saúde desfalecendo e o coração mais frio que o mármore de seus túmulos, chamou a filha. Não com carinho, não com arrependimento, com a pragmática crueldade de quem sabe que o tempo está se esgotando. Você será regente quando eu partir, disse, como se fosse uma mercê e não um fardo. Mas não se atreva a desafiar minha vontade. Maria inclinou a cabeça, os lábios curvados em um sorriso que não chegava aos olhos. Claro, majestade. Como sempre serei leal, à coroa. E quando o rei finalmente fechou os olhos para sempre, deixando para trás um reino dividido, uma herança mancada de sangue e uma filha que havia aprendido demais com seus erros, Maria Tudor soube, sua hora havia chegado. Não como uma princesa submissa, não como uma peça no tabuleiro de outro, mas como rainha. E que Deus se compadecesse de quem ousasse ficar em seu caminho. O passado de Maria Tudor não era apenas uma tapeçaria de traições e perdas. Era um campo minado de alianças quebradas e lealdades ensanguentadas. E nenhuma ferida doía tanto quanto a de Thomas Cromwell, aquele homem que outrora sussurrava promessas em seus ouvidos enquanto tecia a ruína de sua mãe. Sim, majestade. Sim, vossa graça. As palavras dele ainda ecoavam como veneno doce, enquanto a lâmina do carrasco descia sobre seu pescoço em julho de 1540. Maria assistiu de longe, os dedos apertando o rosário até os nós dos dedos ficarem brancos. Não por piedade, mas pela satisfação gelada de saber que dessa vez a justiça tinha um rosto. Ele mereceu cada segundo. E então veio a morte do pai. Não a morte lenta e podre de um homem consumido pelos próprios excessos, não, isso seria misericórdia demais para Henrique VIII. Foi a morte de um leão enjaulado, uivando contra as grades de um corpo que o traía, enquanto os burocratas da corte já afiavam suas canetas para dividir os despojos. Maria não chorou. Não quando o rei, em um último ato de crueldade disfarçada de generosidade, deixou-lhe terras em East Anglia, um reino em miniatura para uma princesa que já havia sido rainha em seu próprio coração.
Norfolk, Suffolk, Essex. Palavras que soavam como consolo, mas que cheiravam a exílio. Mantenha-a ocupada. Mantenha-a longe. Mas Maria não era mais a menina que se ajoelhava tremendo diante do pai. Ela era a herdeira de Catarina de Aragão, a sobrinha neta dos Plantagenetas, sangue de leões e lobos que corria em suas veias. Enquanto Eduardo VI, aquele menino pálido de 9 anos, era coroado sob os olhares ávidos dos Seymour e dos reformistas, Maria observava. Eles pensam que ela é apenas uma mulher devota, uma relíquia do passado. Que se enganassem. Cada missa que ela financiava em suas terras, cada padre que abrigava sob seu teto, cada livro proibido que escondia entre os painéis de carvalho de suas câmaras era uma faca afiada apontada para o coração da nova ordem. E então veio a notícia de Margaret Pole, a condessa de Salisbury, a mulher que havia sido sua governanta, sua segunda mãe, a última ligação viva com os dias em que ainda acreditava que o mundo poderia ser justo. Quando a lâmina do carrasco desceu sobre aquela cabeça, grande demais para o bloco, diziam os boatos, forçando o algoz a perseguir a velha senhora pelo cadafalso como um açougueiro amador, Maria soube que não havia mais espaço para hesitação. Eles não vão parar. Não enquanto ela respirasse, não enquanto seu nome fosse um lembrete de que a coroa podia pertencer a uma mulher, a uma católica. E então, como se o destino quisesse testar sua paciência, veio Catarina Parr, a madrastra piedosa, a mulher que ousava pregar tolerância enquanto seu marido, Thomas Seymour, cobiçava o trono através da jovem Elizabeth. Maria a observava com um sorriso cortês, os dedos brincando com o crucifixo de ouro que nunca deixava seu pescoço. Que doce, tão maternal! Como se Maria não soubesse que cada sorvete compartilhado, cada lição de latim dada a Elizabeth era uma faca cravada nas costas da verdadeira herdeira. Eles acham que podem me substituir, mas Henrique VIII, em sua arrogância, havia cometido um último erro. Ao restaurar Maria e Elizabeth na linha de sucessão, depois de Eduardo, é claro, ele havia dado a ela algo mais perigoso do que terras ou joias, legitimidade. E quando o menino rei adoeceu, quando os boatos de sua fraqueza se espalharam como fogo em palha seca, Maria soube que o jogo havia mudado. Não era mais uma questão de se, mas de quando. Ela escreveu cartas. Não súplicas, não lamentações, ordens. Aos nobres católicos que ainda restavam, espremidos nas sombras do novo regime. Aos primos distantes na Europa, que murmuravam sobre uma aliança com o imperador Carlos V. Aos padres que, como ratos, se escondiam nos esgotos da Inglaterra protestante, esperando o momento de emergir. Estou pronta, diziam suas palavras. E quando eu subir, não haverá misericórdia para os hereges. Enquanto isso, em Londres, Eduardo VI tossia sangue em lenços de seda, e os homens que o rodeavam, os Seymour, os Dudley, os Cranmer, jogavam xadrez com o destino de um reino. Eles não a veem chegando. Não veem a mulher de preto ajoelhada em suas capelas privadas, cujos lábios movem-se em orações que são, na verdade, juramentos. Não veem as cartas seladas com cera vermelha, viajando na calada da noite. Não veem a rainha que já existe, esperando apenas que o mundo a reconheça. Porque quando Maria Tudor pisar em Londres novamente, não será como uma suplicante. Será como uma tempestades. E os céus, ela jura, vão queimar. Eles se julgavam livres para. Que ousadia, Cranmer! Que presunção, seus reformadores de aluguel! A Inglaterra, após o breve reinado de Eduardo, florescia como sua nação protestante. Ah, como se riram ao passar a Ato de Uniformidade de 1549, aquele documento que com mãos trêmulas de autossuficiência, arrancou o latim dos lábios dos fiéis e impôs o livro de oração comum, obra-prima de Cranmer, como se fosse um presente e não uma sentença. Que gentileza, não? Que generosidade obrigar um povo a trocar séculos de tradição por páginas impressas em língua vulgar, enquanto queimavam, uma a uma, as janelas de vidro colorido que contavam a história sagrada em luz e cor, os crucifixos esmagados, as imagens santas reduzidas a cinzas. E eles chamavam isso de progresso. Maria assistia a tudo de longe, administrando suas terras como uma rainha no exílio, enquanto o coração lhe ardia. Cada relatório que chegava era um golpe, mais uma procissão proibida, mais um altar profanado, mais um padre forçado a trair sua fé. Mas ela persistia. Em suas capelas particulares, a missa em latim ecoava, desafiadora. 4 vezes ao dia ajoelhava-se, as contas do rosário deslizando entre seus dedos como armas silenciosas. E o povo notava. Os católicos de Inglaterra, aqueles que ainda ousavam sê-lo, erguiam os olhos para ela, a última bastião de uma fé que teimava em não morrer. Até que Eduardo, em um gesto de fraternidade forçada, a convocou para a corte no Natal de 1550.
Que cena pitoresca! O menino rei, com seus 13 anos de arrogância protestante, e a irmã, com seus 34 de ferro e fé. Quando ele a repreendeu publicamente por sua teimosia, por se recusar a aceitar a nova ordem religiosa, Maria não curvou a cabeça. Não, ela o encarou diante de toda a nobreza e deixou claro, sua alma não estava à venda. E quando, semanas depois, voltaram a exigir sua submissão, ela chegou acompanhada por um séquito leal, uma de suas damas ostentando um rosário como se fosse um estandarte. O embaixador espanhol, com a diplomacia afiada de quem serve a Carlos V, interveio. Majestade, considerem as consequências. Mas Eduardo, cego pelo fanatismo, só viu desobediência. Permitiram então que ela mantivesse sua missa em particular, como se a fé pudesse ser confinada a 4 paredes. Como se o exemplo de Maria não fosse um farol para os que ainda resistiam. Porque resistiam, sim. Apesar dos sermões forçados, apesar das igrejas esvaziadas de seus santos, o catolicismo não era um fantasma, era uma chama que aguardava o vento certo para se tornar incêndio. E Maria soprava suave mas implacável, enquanto Eduardo, em sua juventude doente, já sentia o peso da mortalidade. Ah, mas eles o pintam fraco, não é? Um rapaz doente pálido, à mercê de seus conselheiros. Mentira. Eduardo era filho de Henrique VIII, teimoso, obstinado, com a mesma sede de controle que consumira o pai, até que a doença o traiu. Primeiro, o sarampo. Depois a febre que nunca mais o largou. E então, na primavera de 1553, a verdade inegável. O rei estava morrendo. E foi aí que o medo dominou. Não o medo da morte, mas o medo de deixar o trono para ela. Para Maria. Para a católica intransigente que ele sabia, desfaria tudo o que havia sido construído. Então, em um ato de desespero, rasgou as leis da sucessão que o próprio pai estabelecera. Excluiu as irmãs. Nomeou uma prima distante, uma menina de 15 anos, Lady Jane Grey, como sua herdeira. Como se a coroa fosse um brinquedo a ser passado adiante por capricho. Mas a história não se dobraria a um testamento assinado por mãos trêmulas. E enquanto Eduardo definhava, Maria já se movia. Cartas secretas para o primo Carlos V. Planos traçados à luz de velas, longe dos olhares da corte. Porque ela sabia, quando a notícia da morte do rei se espalhasse, não haveria tempo para hesitações. Não haveria espaço para Lady Jane. Haveria apenas uma rainha. E uma tempestade se aproximando. O ar de Greenwich Palace estava carregado com o cheiro de cera derretida e o peso da traição. Eduardo VI, aos 15 anos, já não conseguia disfarçar o sangue que manchava seus lençóis. A tuberculose o consumia com a mesma voracidade com que os ambiciosos consumiam seu reino. Mas enquanto o jovem rei tossia sua última força, outros teciam a teia que o substituiria. John Dudley, duque de Northumberland, não era um homem de meias medidas. Com a saúde de Eduardo desmoronando, ele agiu. Convocou as irmãs do rei para uma reunião na corte, um gesto que à primeira vista parecia protocolar, mas que escondia a lâmina afiada de um golpe. Porque Dudley já tinha seu plano. Uma marionete no trono, uma garota de 15 anos com sangue real, mas sem poder. Lady Jane Grey, sua nora, seria a rainha fantoche enquanto ele, o verdadeiro regente, puxaria os fios do reino. Os convites foram enviados. A armadilha preparada. Maria Tudor, porém, não era uma peça fácil de ser movida. Quando a mensagem do irmão doente chegou até ela, já em Framlingham, ela não se apressou. Não se curvou. Sabia que cada passo em direção a Londres poderia ser o último. E então, como um presságio, veio o aviso. Um mensageiro leal, galopando através da noite para alertá-la. Não vá. É uma cilada. Eduardo, em seus últimos suspiros, havia assinado sua sentença, e a dela. O rei morreu em 6 de julho. E no mesmo dia, enquanto o corpo ainda esquentava o leito de morte, Dudley agiu. Proclamou Jane Grey rainha. Uma coroação apressada, uma farsa encenada nas sombras do palácio. Mas o povo não se curvou. Londres murmava, os nobres hesitaram. Porque a verdadeira herdeira não estava em Greenwich, mas cavalgando para o leste, reunindo um exército de lealdades antigas e ódios recentes. Maria não precisou de muito. Bastou que erguesse seu estandarte em Framlingham para que os condados se levantassem. Os católicos, os descontentes, os que temiam a reforma protestante, todos viram nela não apenas uma rainha, mas uma salvação. Em 9 dias, o jogo virou. O Privy Council, o mesmo que havia jurado lealdade a Jane, agora se ajoelhava diante de Maria. Northumberland, o homem que pensara controlar um reino, foi arrastado para a torre. Sua marionete, a pobre Jane, sequer teve tempo de sentar no trono antes de ser encarcerada. Quando Maria entrou em Londres em 19 de julho, não foi como uma suplicante.
Foi como uma tempestade em seda e aço. O povo encheu as ruas gritando seu nome, enquanto os sinos das igrejas tocavam não por ordem, mas por devoção. Ela não era apenas a filha de Henrique VIII. Era a esperança de um reino que, após anos de instabilidade, finalmente via um rumo. Mas a coroa não era um prêmio, era um fardo. E Maria sabia disso. O tesouro estava vazio, a moeda desvalorizada, a nação à beira da falência. Henrique VIII havia deixado um legado de guerras custosas e extravagâncias insustentáveis. Eduardo, em seus últimos anos, só piorara a situação, diluindo o valor das moedas até que o prata não passava de uma fina camada sobre cobre. Maria não tinha tempo para lamentações. Agiu com a mesma determinação com que havia reclamado seu trono. Cortou gastos, reorganizou departamentos, reformou o sistema tributário. Não viveria para ver os frutos completos de seu trabalho, a recuperação econômica viria anos depois, sob Isabel, mas plantou as sementes. E então veio a fé. Maria não era apenas filha de Henrique. Era filha de Catarina de Aragão, a rainha que desafiara um rei e um papa pela Igreja Católica. E ela não pretendia ser menos. A restauração do catolicismo não seria um decreto, seria uma cruzada. Os protestantes que sob Eduardo haviam se sentido intocáveis, agora olhavam para o horizonte com medo. Alguns fugiram. Outros resistiram. Mas Maria não recuaria. Ela queria mais do que um reino estável. Queria um herdeiro. Um filho que garantisse a continuidade de sua obra, que cimentasse a Inglaterra como bastião da fé verdadeira. E para isso precisava de um marido. Um aliado. Um homem que trouxesse não apenas sangue real, mas exércitos, ouro e a bênção de Roma. Seu olhar se voltou para a Espanha. Para Felipe, herdeiro do maior império do mundo. E assim, enquanto a Europa observava, Maria Tudor preparava seu próximo movimento. Porque uma rainha não governava apenas com leis, governava com estratégia. E ela estava apenas começando. Mas uma rainha não se contenta com alianças apenas no papel. Enquanto os diplomatas trocavam cartas seladas com lacre dourado e os nobres sussurravam nos corredores de Whitehall, Maria Tudor já traçava rotas muito além das fronteiras da Europa. Seu olhar, afiado como a lâmina de uma adaga, voltava-se para horizontes desconhecidos, onde o vento soprava promessas de ouro, especiarias e poder. O império não se constrói apenas com casamentos, pensava ela, enquanto seus dedos deslizavam sobre um mapa recém-desdobrado, linhas tinta fresca marcando rotas que nenhum inglês ousara percorrer. Construímos com navios, com homens destemidos, com ousadia. E assim em 1555, sob seu reinado, nascia algo revolucionário. A Moscovia Company, a primeira sociedade anônima da história inglesa. Não era apenas comércio, era uma declaração. Enquanto outros monarcas sonhavam com terras conquistadas, Maria financiou expedições rumo ao gelado Nordeste, buscando a lendária passagem do Nordeste, um atalho marítimo para as riquezas da Ásia, um caminho que uniria Londres a Pequim sem depender dos otomanos ou dos portugueses. Cartógrafos, navegadores e mercadores foram convocados a Westminster, onde rolos de pergaminho se acumulavam sobre mesas de carvalho. Mapas da Rússia, tratados com o czar Ivan, o terrível, contratos com a Companhia Muscove para explorar as florestas siberianas em troca de peles, âmbar e sedas. A Inglaterra não será uma ilha esquecida, decretou ela perante seus conselheiros, enquanto o cheiro de cera de velas e tinta de impressão enchiam o ar. Seremos o eixo do mundo. E não parou por aí. Seu próximo alvo? A África Ocidental. Através da Companhia de Mercadores Aventureiros, navios ingleses singraram rumo à costa da Guiné, onde o ouro brilhava como promessas e o marfim era tão branco quanto os dentes dos tubarões que cortavam aquelas águas. Maria não queria apenas trocar mercadorias, queria dominar as rotas. Enquanto Felipe de Espanha herdava um império já construído, ela forjava o dela, tijolo por tijolo, onda por onda. Mas há a ironia do destino. Enquanto sonhava com impérios além-mar em casa, o chão tremia. Quente se rebelou. Não foram camponeses famintos, mas nobres descontentes, liderados por Sir Thomas Wyatt, um homem cujo nome soava como um aviso. Substituir Maria. Coroar Elizabeth. Os rumores corriam mais rápidos que os cavalos dos mensageiros. A rainha católica era uma traidora, um fantoche dos espanhóis, uma mulher que trocara a soberania inglesa por um noivo estrangeiro. Londres se preparava para o cerco. As portas da cidade foram fechadas. E no Guildhall, diante de uma multidão silenciada pelo medo, Maria Tudor subiu ao púlpito não com joias, mas com uma espada invisível nas palavras. Eu sou vossa rainha, nascida entre vós. Meu sangue é o vosso. Meu trono, vossa herança. Sua voz, firme como aço, cortou o ar. Se quereis uma guerreira, tereis uma guerreira.
Mas se quereis uma rainha, ajoelhai-vos, porque não cederei meu reino a traidores, nem minha coroa a usurpadores. E Londres obedeceu. O iate foi capturado. Os rebeldes executados. E Elizabeth? A jovem princesa, cuja sombra já se estendia longa demais, foi arrastada para a torre, não como rainha, mas como prisioneira. Maria não era tola. Sabia que a misericórdia naquele momento era fraqueza. Mas a vitória tinha um gosto amargo. Enquanto os sinos de Winchester repicavam pelo seu casamento com Felipe, enquanto os nobres espanhóis murmuravam sobre sua idade e a falta de um herdeiro, Maria Tudor fez o que sempre fizera: transformou a dor em estratégia. Em abril de 1554, o parlamento aprovou os termos do casamento. Felipe seria rei consorte, mas sem direitos ao trono inglês. Se Maria morresse sem filhos, a coroa passaria a Elizabeth, ou, se Deus fosse misericordioso, a um filho ainda por nascer. Um risco calculado, sussurravam os espanhóis. Uma armadilha, respondiam os ingleses. E então finalmente ele chegou. 23 de julho de 1554. Hampton Court brilhava sob um sol raro, e Maria, aos 37 anos, vestida em brocado dourado e rubis, esperava pelo homem que traria o destino à sua porta. Quando Felipe de Espanha cruzou os portões do palácio, ela não viu um príncipe de 26 anos, viu um império andando. E ele? Bem, Felipe era um Habsburgo, criado para governar, não para amar. Mas quando seus olhos encontraram os dela, ardentes, inteligentes, cheios de uma paixão que não era apenas romântica, mas política, ele soube: aquela mulher não seria uma esposa submissa. Seria uma aliada. 2 dias depois, em Winchester, sob os vitrais da catedral que brilhavam como joias, eles se casaram. Não foi um casamento de contos de fada. Foi um pacto. Um acordo entre duas dinastias, duas fé, dois impérios. E quando os sinos badalaram, Maria Tudor sorriu porque, pela primeira vez em anos, o tabuleiro estava montado. Agora, era a hora de jogar. O dia do triunfo de Maria não foi um espetáculo de pompa vazia, mas um ato de fé inquebrantável. Winchester, com suas pedras centenárias e ares de santidade, não precisava de artifícios para consagrar aquela união, bastava a presença da rainha, envolta em um manto de púrpura e ouro que não era mero tecido, mas um símbolo. A cor da realeza da igreja, do sangue que ela estava disposta a derramar pela restauração de um império espiritual. Não era um vestido de noiva, era uma armadura. E quando ela sorriu, não foi pela beleza do tecido, mas pela certeza de que, finalmente, seu corpo seria o campo de uma batalha sagrada. A gravidez não demoraria. Os médicos sussurravam, as parteiras preparavam ungüentos e o povo rezava. Em novembro de 1554, quando o cardeal Reginald Pole, aquele exílio que voltava como legado do Papa, com a bênção de Roma e o peso de uma missão, ajoelhou-se diante dela, Maria soube que Deus havia enviado seu arauto. Ave gratia plena, murmurou Pole, e as palavras não foram apenas uma saudação, mas uma profecia. A rainha fechou os olhos e sentiu, algo se movia dentro dela. Um milagre. Um herdeiro. O parlamento agiu rápido. Felipe seria regente se Maria caísse no parto, porque uma rainha não morre, ela se transfigura. E quando, em abril de 1555, ela se retirou para o confinamento, a corte inteira contive a respiração. Elizabeth, sua irmã, foi chamada não por afeto, mas por dever. As parteiras transformaram os aposentos em um santuário vedado aos olhos masculinos, onde apenas o suspiro das mulheres e o cheiro de ervas queimadas poderiam testemunhar o nascimento do futuro. Maria, porém, não se escondeu. No dia de São Jorge, quando as dores começaram, ela se postou à janela, o ventre arredondado pressionando as sedas, enquanto Felipe, lá embaixo, liderava as celebrações. Que a Inglaterra visse, sua rainha não era frágil, seu filho não seria um segredo. Mas junho chegou com câimbras e silêncios. Os médicos mentiam com sorrisos, as parteiras trocavam olhares. E então, nada. Apenas o verão estendendo-se como uma sentença, e o ventre de Maria, outrora promessa, agora uma traição. Os boatos rastejaram por Londres como ratos. A rainha está grávida de vento. É feitiçaria. Deus a abandonou. Ela mesma, em seus momentos de lucidez, passava os dedos sobre a pele ainda tensa e se perguntava se havia imaginado tudo. Até que em agosto a corte inteira soube. Não havia criança. Nunca houve. Felipe partiu. A desculpa foi a guerra no continente, mas todos sabiam. Um homem não espera por uma mulher que não pode lhe dar herdeiros. Maria ficou. Sozinha com seu trono, sua fé e uma raiva queimando por dentro como chumbo derretido. E foi então que a outra batalha começou. Porque se Deus lhe negava um filho, ela lhe daria uma nação purificada.
Paul, com seus olhos de mártir, sussurrava ao seu ouvido: a heresia é um câncer, majestade. Corte-a antes que apodreça a alma da Inglaterra. E Maria, que já conhecia a dor de um corpo que a traía, não teve medo de infligir dor alheia. Os decretos vieram como facas: anulação das reformas de Eduardo, restauração da missa em latim, fogueiras acesas para os que ousassem duvidar. Eles são como crianças teimosas, dizia ela, enquanto assinava mais uma ordem de execução. Precisam aprender a obedecer. As igrejas foram redecoradas com ouro e sangue. Os altares, antes esvaziados pelos protestantes, agora transbordavam de relíquias e velas. E Maria, de joelhos diante do sacrário, rezava não só pela salvação de sua alma, mas pela de um reino que ela jurava seria salvo, mesmo que fosse sobre cinzas. O estilo católico não era apenas uma restauração, era uma ressurreição. E que gloriosa ressurreição! Os médicos maneiristas, aqueles artistas da carne e da alma, voltaram a ser celebrados, enquanto os corpos dos hereges ardiam em praça pública. Um detalhe poético, não acha? O casamento de Maria e Felipe, selado não pela paixão, mas pela abnegação, um voto de castidade que doía como uma coroa de espinhos. É pelo bem da Inglaterra, murmurava ela, enquanto as chamas devoravam mais um protestante em Simifield. Sacrifícios são necessários quando se reconstrói o reino de Deus na terra. Os clérigos que outrora serviram ao rei herético foram arrancados de seus postos como ervas daninhas. Romanos, aqueles que ainda se apegavam à velha fé, foram obrigados a abandonar suas esposas, porque o matrimônio, para Maria, não era um contrato entre homens, mas um sacramento sagrado, indissolúvel como a vontade de Roma. E Roma, a Roma! Que dança delicada foi aquela negociação! Meses de cartas, de promessas sussurradas, de concessões que sabiam a veneno. Maria não se curvava, ela se ajoelhava, mas apenas diante do Papa. A supremacia papal não é negociável, dizia, enquanto seus dedos, brancos como hóstias, assinavam a sentença de mais um herege. Os conservadores sorriam. Os moderados tremiam. E os protestantes? Bem, eles aprendiam a correr. Os mosteiros dissolvidos por seu pai permaneceram em ruínas, afinal, a terra já havia sido devorada pelos nobres, e até Maria sabia que não se reconquista um paraíso perdido sem derramar mais sangue do que valia a pena. Mas das leis de heresia? Essas ela ressuscitou com um prazer quase sensual. Fevereiro de 1555, o mês em que a Inglaterra voltou a cheirar a enxofre e a carne queimada. As primeiras fogueiras foram acesas com cerimônia, como se cada chama fosse uma vela em honra à Virgem. Os protestantes, esses tolos teimosos, ainda acreditavam que suas palavras poderiam salvar suas almas. Mas Maria sabia melhor. Deus não ouve os que blasfemam contra sua igreja, declarava, enquanto o cheiro de cabelo queimado se misturava ao incenso das catedrais. E quem, afinal, foi a primeira a arder? Não importa. O que importa é que, em pouco tempo, Simifield se tornou um teatro ao ar livre onde o público, católicos devotos curiosos mórbidos, crianças que ainda não entendiam o peso do pecado, se reunia para assistir à purificação do reino. Cada grito era uma oração respondida. Cada corpo reduzido a cinzas, uma oferta a Deus. Eles mereciam, sussurravam os fiéis, enquanto as chamas lambiam o céu como línguas de anjos vingativos. Cranmer, Cranmer! O velho arcebispo, aquele traidor que um dia ajudou a destruí-la, agora se contorcia em sua cela como um verme sob a luz do sol. Maria o poupou por um tempo porque a vingança, como um bom vinho, melhora com a espera. Ele se retratou, é claro. Assinou papéis, joelhos no chão, suplicando por misericórdia. Mas no fundo, ambos sabiam. A misericórdia de Maria tinha limites, e esses limites eram traçados com fogo. Quando finalmente o arrastaram para a fogueira em março de 1556, ele tentou uma última jogada de desespero, retratou sua retratação. A mão que assinou minha covardia será a primeira a queimar, gritou, estendendo o braço para as chamas como se fosse um mártir. Maria assistiu de longe, impassível. Que Deus o perdoe, murmurou. Eu não. E assim, entre grávidas imaginárias e fogueiras reais, a Inglaterra se transformava. Os protestantes fugiam como ratos de um navio afundando. 800, 1500, quem conta? Os que ficavam aprendiam a calar. Os que falavam aprendiam a arder. Bloody Mary chamariam-na mais tarde com um misto de terror e fascínio. Mas para ela não era sangue, era tinta. Cada execução, uma página do grande livro que estava reescrevendo, a história de um reino salvo pela espada e pela cruz. E quando, finalmente, seu corpo falhou, quando o câncer a consumiu por dentro, como o fogo consumira seus inimigos por fora,
ela morreu como viveu, de joelhos, rezando por uma Inglaterra que nunca existira, mas que em suas visões febris, ardia pura e católica sob o olhar aprovador de Deus. Que herança! Que legado! Enquanto Elizabeth a herética se preparava para assumir o trono, os ecos das fogueiras de Maria ainda dançavam no ar, um aviso: a fé verdadeira não morre. Ela apenas espera. E quando voltar, será com chamas ainda mais altas. Eis que a raposa, astuta e ferida, se revelava em sua hora derradeira. Chamar isso de morte gloriosa de mártir? Ah, mas que espetáculo foi aquele! Enquanto as chamas se erguiam diante dele, o antigo arcebispo Cranmer sentiu não o terror, mas o êxtase da convicção. Com um gesto sereno, estendeu o braço direito para o fogo. Queimem primeiro esta mão, ordenou, a mesma que em minha fraqueza assinou a retratação. Que ela arda antes de mim, purificada pelo fogo que eu mereço. E então, enquanto a carne se carbonizava, suas últimas palavras ecoaram como um trovão no livro dos mártires: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E jurou que os céus se abriram, e que Cristo ali estava não para condená-lo, mas para acolhê-lo. Que ironia cruel! O homem que fora forçado a negar sua fé morreu proclamando-a, enquanto a rainha que se dizia defensora da verdadeira igreja assistia, doente e isolada, ao desmoronar de seu próprio reino. E falemos da opinião pública, essa besta de 1000 cabeças. Dividida, confusa e esmagada entre o medo e a fome. As colheitas falhavam, os celeiros estavam vazios e o povo, que já murmurava contra as fogueiras, agora sibilava também contra a guerra. Para que serviriam tropas espanholas, perguntavam entre dentes, se nem pão havia nas mesas. Maria, outrora a esperança católica, vira-se reduzida a uma sombra. A rainha que nunca gerou um herdeiro, a esposa abandonada por Felipe, que, após suceder seu pai como rei da Espanha, partirá em 1557 com promessas vazias e um beijo frio na testa. Inglaterra é seu lar, insistira ela, mas ele sorrira como quem já calculava os custos de outra campanha. E que campanha! A vitória em Saint-Quentin em agosto daquele ano fora um lampejo de glória, os espanhóis e ingleses, lado a lado, esmagando os franceses. Mas a sorte é volúvel como uma amante traidora. Em janeiro de 1558, Calais, a última joia inglesa no continente, a porta que por séculos ligara a Inglaterra à sua ambição europeia, caiu. Calais. O nome soava como um lamento. A mesma Calais que Eduardo III e Henrique V haviam sonhado conquistar, agora perdida para sempre, arrancada como um dente podre. Quando meu coração e meu corpo se abrirem, Maria escrevera em sua juventude, encontrarão Calais gravado neles. Pois bem, seu coração se abrirá, e Calais estava nas mãos de França. E o Papa? Ah, o Papa, esse aliado tão conveniente. Enquanto Felipe e a França se digladiavam, Roma sorria, estendendo as mãos para abraçar a Inglaterra de volta ao rebanho. Mas Maria em sua febre não via a armadilha. A Santa Sé não queria uma aliada, queria uma vassala. E vassala ela seria, se ao menos seu ventre obedecesse. Em 1557 mais uma vez, os rumores: a rainha está grávida. Os sinos repicaram, as missas foram dobradas e o povo, faminto, rezou por um príncipe que nunca chegaria. Seu ventre incharia sim, mas não de vida, de algo mais sinistro que a consumia por dentro. A fome a abandonou. A carne murchou. E ainda assim, na primavera de 1558, ela insistia: em maio serei mãe. Mentira. Seu útero era um túmulo. Quando o outono chegou, Elizabeth já se preparava. Maria, agora um espectro de si mesma, ditava seu testamento entre tosses ensanguentadas, doações a mosteiros, missas perpétuas por sua alma, o desejo patético de ser enterrada ao lado de sua mãe, Catarina de Aragão, exúmena de Peterborough, suplicou que descansemos juntas em Westminster, mas nem isso lhe seria concedido. Os homens que a rodeavam, os mesmos que haviam acendido as fogueiras, agora olhavam para a porta, esperando a herética que viria. E ela viria. Em 17 de novembro de 1558, Maria expirou. Câncer ovariano, dizem os médicos modernos, mas na época bastava saber que era a punição de Deus. Ou talvez a de Henrique VIII, que da tumba ria de sua filha devota, a última a morrer pela fé que ele mesmo destruíra. Enterraram-na em Westminster, num túmulo simples, para que não haja dúvidas de que sou filha de meu pai, ironizou alguém. Mas Elizabeth, quando chegasse sua hora, 45 anos depois, mandaria esculpir um monumento tão grandioso que ofuscaria até a memória de Maria. E na lápide a inscrição em latim: Consortes regno, eurna, companheiras no reino e no túmulo. Companheiras. Não. Rivais. Uma enterrou a Inglaterra em cinzas, a outra ressuscitaria em ouro. Uma morreu rezando, a outra reinaria rindo.
Uma foi a última Tudor católica, a outra a primeira rainha protestante a entender que a fé, no fim das contas, é apenas outra moeda de troca. E assim, enquanto o corpo de Maria ainda esfriava, os exilados protestantes voltavam para casa. Os navios atracavam, carregados não só de homens, mas de uma certeza: a Inglaterra não seria mais a terra das fogueiras. Seria a terra de uma nova heresia, aquela que vence. Mas a história não se contenta com meias-verdades. A Inglaterra de Maria Tudor não foi apenas um reino de chamas, foi um espelho quebrado, onde cada fragmento refletia uma fé, um medo, uma traição. E se a lenda pintou com o sangue dos hereges, a realidade é mais cruel: ela não queimou sozinha. Queimou porque o solo já ardia antes dela. O século XVI não começou com Maria. Começou com um homem que rasgou a igreja ao meio para satisfazer seu desejo, Henrique VIII, seu pai, o rei que trocou Roma por um divórcio e deixou como herança um país dividido entre o altar e a forca. Quando Maria subiu ao trono em 1553, não estava sozinha em sua cruzada. Estava rodeada pelos fantasmas de rebeliões passadas. O Peregrinação da Graça em 1536. Quando 40.000 homens marcharam contra a dissolução dos mosteiros, só para serem esmagados com promessas vazias e enforcamentos sumários. A rebelião de Ket em 1549, quando camponeses de Norfolk se levantaram não só pela fé, mas pela fome, e foram abatidos como cães. E depois, em 1569, a Revolta do Norte, quando os condes católicos tentaram derrubar Isabel I, e 700 cabeças rolaram como advertência. Maria não inventou a violência religiosa, ela a herdou. E quando os protestantes a chamam de Bloody Mary, esquecem que seu próprio Deus, aquele que Elizabeth I adoraria mais tarde, já havia sido regado com sangue inglês muito antes dela. Os reformadores queimaram imagens santas, profanaram tumbas, penduraram padres em praça pública. A tolerância? Uma palavra ainda não inventada. E no entanto, aqui está a ironia. Maria reinou apenas 5 anos, mas bastou para que seu nome se tornasse sinônimo de terror. Enquanto isso, Isabel, sua irmã, sua rival, sua herdeira, governaria por 44 anos, tecendo uma lenda de glória onde cada execução era justiça, cada guerra santa era a defesa do reino, cada traidor enforcado era um inimigo da coroa. A propaganda protestante trabalhou duro para apagar as manchas de Isabel, as centenas de católicos enforcados, esventrados e quarteirizados por se recusarem a jurar lealdade a uma rainha que para eles era tão legítima quanto um anticristo. Mas Maria? Maria carregaria para sempre o peso de 280 fogueiras, como se cada vida perdida em seu reinado não tivesse sido respondida com outras 1000 sob o cetro de sua irmã. E assim a pergunta permanece: quem foi mais sanguinária, a rainha que queimou hereges ou a que construiu um império sobre ossos católicos? A história, escrita pelos vencedores, já decidiu. Mas a verdade? A verdade é que ambas entenderam o mesmo jogo. Na Inglaterra do século XVI, a fé não salvava almas, salvava tronos. E se Maria errou, foi por acreditar que Deus estava do seu lado. Isabel nunca cometeu esse erro. Ela soube que no fim, só a política é eterna. Então, quando você ouvir o nome Bloody Mary, lembre-se, não foi ela quem começou o fogo. Foi apenas a última a tentar apagá-lo com as próprias mãos.